Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela qual um dia todos nós vamos passar. A jornada de uma herança. É um assunto que mexe com todo mundo, muitas vezes cheio de emoção, mas que por trás de tudo segue um caminho jurídico bem definido. Já parou para pensar nisso? No exato momento em que uma vida se encerra, uma máquina jurídica inteira começa a funcionar, tudo para garantir que o legado de uma pessoa siga em frente. Vamos descobrir juntos, passo a passo, o que acontece a partir daí. Bom, para entender essa jornada, a gente tem que começar do começo, né? E tudo se inicia num único evento, o ponto de partida de tudo, o momento da morte. É ali que acontece uma transferência de patrimônio que é imediata e, na maioria das vezes, invisível. Pois é, pro direito, a morte não é bem um fim. É mais uma transformação. E olha, é instantânea. No segundo exato em que a pessoa falece, o património dela não fica perdido no limbo, esperando uma decisão. Ele muda de mãos, na mesma hora, graças a um princípio super importante do direito. E o nome desse princípio é seisine. Para ficar mais fácil de entender, imagine o seguinte: no instante da morte, toda a herança, tudo mesmo, vira uma espécie de condomínio. Todos os herdeiros passam a ser donos de tudo ao mesmo tempo, mas ninguém é dono de um item específico ainda. Essa posse conjunta e imediata que garante que o patrimônio nunca fique órfão, sem dono. E o que vem esse pacote da herança? Bom, não são só coisas boas, como a casa ou o carro. As dívidas e as obrigações também vêm junto. Mas calma, e aqui está o ponto-chave. A lei protege os herdeiros. Ninguém herda mais dívida do que património. Se as dívidas são de 100 mil, mas os bens valem 80 mil, os herdeiros só pagam até os 80 mil. O resto da dívida simplesmente não é pago. Ok, então a herança foi transferida. A próxima pergunta óbvia é, mas para quem, exatamente? A lei tem uma resposta bem clara e organizada para isso, definindo quem são os personagens principais desta história. Essa aqui é a ordem da fila da herança, a chamada ordem de vocação hereditária. Funciona assim. Primeiro, a lei olha se existem descendentes, ou seja, filhos, netos. Se tiver, a fila para por aí. Eles herdam junto com o cônjuge, a depender do regime de bens. Agora, se não tiver descendentes, aí sim a gente passa para o segundo grupo, os ascendentes, como pais e avós. E por aí vai. A regra de ouro é: a turma de cima sempre exclui a turma de baixo. E dentro dessa fila, a lei ainda faz uma outra distinção que é super importante. De um lado, temos os herdeiros necessários, filhos, pais, cônjuges. Essa galera tem uma proteção especial. A lei garante a eles, por direito, uma fatia do bolo. Do outro lado, estão os herdeiros facultativos, como irmãos e sobrinhos. Eles não têm essa garantia. Só entram na partilha se não existir nenhum herdeiro necessário e se não houver um testamento deixando eles de fora. E isso nos leva direto para uma das ferramentas mais poderosas que existem no planejamento de uma sucessão: o testamento. Se a lei oferece um caminho padrão, o testamento funciona como um mapa personalizado, um guia que a pessoa que faleceu deixou para direcionar a distribuição do seu legado. Mas, olha só, esse mapa tem limites bem claros. Esse gráfico aqui mostra a regra mais importante de todas. Se a pessoa tiver herdeiros necessários, ela só pode decidir livremente o destino de metade do seu patrimônio. Essa é a chamada parcela disponível. A outra metade, conhecida como legítima, é intocável, está blindada por lei e pertence a esses herdeiros. É o jeito que ela encontrou para equilibrar a vontade da pessoa com a proteção da família. E como é que se faz esse mapa? Basicamente, existem 3 formas principais, cada uma com um grau de formalidade. O testamento público é o mais seguro porque é feito direto no cartório na frente do tabelião. O cerrado é secreto, a pessoa escreve e o cartório só lacra e registra, sem saber o conteúdo. E tem o particular, que é o mais simples de todos, escrito pela própria pessoa e lido para testemunhas, mas que, por outro lado, é o que pode dar mais dor de cabeça na justiça depois. A jornada da herança, como eu disse, nem sempre segue um caminho reto. Às vezes, o roteiro tem umas reviravoltas bem inesperadas, com direito a drama e conflito, em que um herdeiro pode acabar, por vontade própria ou por força da lei, ficando totalmente de fora da partilha. O primeiro caso é a renúncia. Um herdeiro pode, sim, simplesmente dizer: não, obrigada, não quero.
Só que isso não pode ser da boca para fora, não. É um ato super formal que tem que ser feito em cartório ou direto para o juiz. E é uma decisão tudo ou nada. Não dá para aceitar os bens e recusar as dívidas. E uma vez que a renúncia é feita, não tem mais volta. E tem um detalhe aqui: a renúncia não pode ser usada como uma malandragem para fugir de credores. Vamos ver um exemplo prático que ilustra isso. Imagina que um herdeiro deva R$ 50.000 para alguém e, para não pagar, renuncia a uma herança de 90 mil. A lei é esperta. Ela permite que o credor peça ao juiz para aceitar a herança no lugar do herdeiro só o suficiente para quitar a dívida. Nesse caso, 50 mil vão para o credor e os 40 mil que sobram seguem o destino da renúncia, indo para os outros herdeiros. É uma solução bem justa, né? E além de recusar, um herdeiro pode ser, digamos, expulso da sucessão. Existem duas formas para isso. A indignidade é uma punição que vem da própria justiça para casos gravíssimos, como um filho que tentou matar o pai para receber a herança. Já a deserdação parte da vontade da própria pessoa falecida, que pode, no testamento, excluir um herdeiro por motivos sérios, como uma agressão física. Resumindo, em uma, é a lei que pune, na outra, é o autor da herança. Muito bem, depois que a gente já sabe quem são os herdeiros, se tem testamento ou não, chegamos na parte burocrática da jornada, o inventário. É aqui que tudo vai ser oficialmente listado, avaliado, as dívidas vão ser pagas e tudo vai ser preparado para a divisão final. E claro, existem prazos. A lei diz que o inventário precisa começar em até 2 meses depois do falecimento e, idealmente, terminar em 12. Perder esses prazos pode gerar multa sobre o imposto da herança, então é bom ficar de olho. É nesse momento que se faz um pente fino em tudo. Bens, direitos, dívidas, tudo entra na conta. E olha, não existe um caminho único para fazer esse inventário. Se todo mundo estiver de acordo e não houver herdeiros menores de idade, dá para fazer tudo no cartório, o que é bem mais rápido. É o chamado inventário extrajudicial. Agora, se tiver briga, testamento ou menores envolvidos, não tem jeito. O caminho é um inventário judicial, que é um processo mais longo. E ainda existe o arrolamento, que é uma versão mais simples e rápida do processo na justiça para alguns casos específicos. E assim, a gente chega ao último ato da nossa jornada. Com todas as contas em dia, impostos pagos e tudo listado, finalmente chegou a hora de desfazer aquele condomínio que foi criado lá no começo e entregar para cada herdeiro o que é seu por direito. Esse momento se chama partilha. É aqui que aquele patrimônio único que pertencia a todo mundo ao mesmo tempo, finalmente é fatiado. A partilha é o que transforma o direito que o herdeiro tinha sobre o todo em um direito concreto sobre um bem específico. E o resultado final é exatamente este. Aquele condomínio deixa de existir. A propriedade se torna individual. Agora sim, o herdeiro pode ir no cartório de imóveis e falar: essa casa é minha. É o ponto final que oficializa toda a transferência do legado, fechando o ciclo que começou lá atrás, com aquele princípio de Saizen. E a gente termina esta análise com essa reflexão. A jornada de uma herança pode ser um caminho tranquilo ou uma estrada cheia de obstáculos. E a clareza das instruções deixadas para trás faz toda a diferença. No fim das contas, planejar como um legado vai ser passado adiante não é pensar na morte, mas sim uma forma de cuidar de quem fica. Obrigado pela companhia,